Peço para que você abra sua Bíblia no Evangelho de Lucas. Lucas 24. Vamos ler a partir do verso 13. Serei breve. Lucas 24, a partir do 13. Diz assim a palavra de Deus. Naquele mesmo dia, 2 deles estavam indo para um povoado chamado Emaús, a 11 quilômetros de Jerusalém. No caminho conversavam a respeito de tudo o que havia acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles, mas os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo. E lhes perguntou: sobre o que vocês estão discutindo enquanto caminham? Eles pararam, com os rostos entristecidos. Um deles, chamado Cleopas, perguntou: você é o único visitante em Jerusalém que não sabe das coisas que ali aconteceram nesses dias? Que coisas? Perguntou ele. O que aconteceu com Jesus o Nazareno? Respondeu eles. Ele era um profeta poderoso em palavras e em obras diante de Deus e de todo o povo. Os chefes dos sacerdotes e as nossas autoridades entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. E nós esperávamos que era ele que ia trazer a redenção de Israel. E hoje é o 3º dia desde que tudo isso aconteceu. Meus irmãos, eu não sei se vocês já tiveram a experiência de colocar a sua esperança, a sua ficha, de acreditar muito em alguém, uma proposta, em algo, e depois se decepcionar, e ver que não era nada daquilo que você pensava. Você acredita em alguém, você investe em alguém, você investe em um projeto, gasta tempo, gasta dinheiro, acredita e passa o tempo, e você vê que não é nada daquilo. Isso acontece tanto de uma forma negativa quanto uma positiva. Você vai acreditando num projeto, você acredita em alguém, e passa um tempo aquela pessoa se decepciona, te decepciona. Às vezes também pode acontecer o contrário. Você acha que alguém não vai dar em nada e de repente aquela pessoa, ela pode te surpreender. E sendo uma pessoa totalmente talentosa. O pano de fundo desse texto, do que está acontecendo aqui, é exatamente isso. O texto conta que quando Jesus ele é morto e ele ressuscita, ele vai até os seus discípulos, e cada evangelho coloca isso de uma forma. O evangelho de Lucas, então, diz que Jesus encontra alguns discípulos no caminho de Emaús. Esses discípulos, eles estavam em Jerusalém vivendo tudo aquilo, a morte, a crucificação. Eles esperam o primeiro dia, o segundo dia e o 3º dia, e chegam à conclusão de que aquilo não vai dar em nada. O que eles acreditaram, o que eles acreditavam, está parecendo que não é bem aquilo que eles acreditavam. E Jesus, quando encontra esses discípulos, ele encontra então um quadro de quê? De desesperança, de frustração, de decepção. São pessoas que esperavam algo, que tinham apostado as suas fichas numa causa, no Messias, nesse homem poderoso chamado Jesus, e agora parece que o sonho acabou. Então a sensação desses homens é exatamente essa: olha, eu não sei o que pensar, acho que deu tudo errado. Então Jesus encontra esses homens, e você vê que o texto diz que ele pergunta, 17, sobre o que vocês estão discutindo? E esses homens falam o que eles estavam discutindo. Eles estavam tristes.
e fala: você não está sabendo o que está acontecendo? Será que você é o único que não está sabendo o que está acontecendo? O Jesus, aquele, ele morreu e não ressuscitou. Disseram para a gente que de repente ele poderia ter ressuscitado, mas a gente ficou esperando lá e não aconteceu nada. Então eles estão frustrados. E qual é o motivo dessa frustração desses homens? É exatamente o que diz no verso 21. Olha o motivo da frustração desses homens. Nós esperávamos que era ele que ia trazer a redenção de Israel. Veja, eles estão tristes, frustrados, amargurados. Por quê? Porque colocaram uma esperança errada. Eles queriam uma coisa, eles estavam investindo numa coisa que Cristo nunca disse que daria. Esperanças erradas, resultados frustrados. Visão errada sobre as coisas, resultados frustrados. Uma mente errada sobre Cristo, resultados frustrados. Deixa eu te explicar um pouco mais da frustração desses homens. Jesus, quando começa seu ministério e se revela ao povo, os judeus, os discípulos, que começaram a caminhar com ele, eles tinham uma visão de Messias que não era necessariamente o que Jesus queria revelar. Os judeus em si, eles já esperavam, eles tinham uma promessa messiânica, e eles acreditavam, a fé deles no Messias, era de um Messias que seria um grande líder político. Era isso que os judeus esperavam do Messias. E por isso, eles não aceitaram Jesus. E os próprios discípulos que andavam com ele, de certa forma, eles também queriam isso. Você vê que em todo tempo os discípulos estão manifestando esse desejo de encontrar no Mestre, em Jesus, essa figura de um grande líder político, que ia resolver todos os problemas de Israel, que ia levar Israel a viver o seu momento de um grande apogeu, de resolver um problema que parecia não ter solução. Israel, desde que ele sai do cativeiro, Israel é um povo totalmente perdido, não é uma nação ainda organizada. Passa por impérios, é dominado por impérios. Então a esperança messiânica é que esse homem que viria, ele ia botar ordem na casa, ele ia organizar tudo isso. Então os discípulos, de certa forma, eles estão querendo isso. E quando eles veem Jesus operando milagres, fazendo maravilhas, curando, manifestando toda aquela graça e todo o poder, os discípulos, de certa forma, eles olham para Jesus e falam: meu Deus, a gente vai participar de tudo isso? Caramba, está tudo dominado, é tudo nosso. Ele é nosso. Ele escolheu a gente para viver aquilo que é o sonho de muita gente, e agora a gente vai viver junto com ele. É por isso que eles ficam um tempo todo meio que protegendo Jesus, ninguém toca, ninguém chega perto, ele é nosso, ele faz parte do nosso projeto. As crianças vão até ele: não, pô, peraí, não, segura, calma. É por isso que Pedro se porta ao lado de Jesus como se fosse um soldado, que na hora que Jesus vai ser preso, ele pega a espada e corta a orelha do soldado Malco. Pedro está vivendo a realidade de um soldado do Messias, do grande mestre que vai se tornar uma figura política. O povo achava isso. Tanto é que tem aquele episódio que ele entra na cidade e o povo: Messias, nos salve, nos salve. Era uma esperança de acabar com toda a tirania do Império Romano e de resolver de vez
os problemas do povo de Israel. Porém, Jesus nunca disse que faria isso. Mas, pelo contrário, a mensagem de Jesus era: o meu reino não é desse mundo. Aleluia! O reino de Cristo não era nesse mundo. Pedro está vivendo essa perspectiva o tempo todo. Você já parou para perguntar por que Pedro nega Jesus? Pedro é o grande soldado, está do lado dele o tempo todo, lutando, pelejando, querendo guardar o mestre, querendo ser o ponta de lança. Mas quando ele vê que Jesus é preso, e que Jesus antes disso ratifica que ia morrer, que isso tinha que acontecer, Jesus é preso, e Pedro olha isso agora materializado na frente dele, o Messias sendo preso, a fé dele é jogada por terra, e ele tem esse sentimento de que tudo aquilo que ele acreditava, agora estava ruindo. Então Pedro agora ele tem como se fosse um balde de água fria na cabeça dele. Esses discípulos aqui, eles narram exatamente isso. Nós pensávamos que ele era o cara, mas ele não era, era Messias. Era um profeta poderoso, está escrito no texto. Ele era um profeta poderoso, mas ele morreu, então agora acabou. O que acontece com esses discípulos é que eles ouviram muito, mas eles não prestaram atenção em nada do que Jesus ensinou. Eles estavam tão preocupados em viver aquilo que Jesus poderia dar para eles, que eles não conseguiram perceber o que realmente Jesus queria ensinar. Eles estavam tão focados nas questões terrenas, que eles não conseguiram parar para perceber as questões espirituais. Eles estavam tão focados no que eles estavam vendo Jesus fazer naquele momento, que eles não conseguiram se preocupar com o que era importante. E o que era importante? Eles não entenderam que tudo que Jesus ensinou não era para eles, sobre eles, era sobre ele, o Filho de Deus. Eles não entenderam que toda a promessa de Deus para a raça humana, aquilo que tinha sido profetizado no Antigo Testamento, estava se materializando na frente deles. Eles não entenderam que o Filho de Deus, a raiz de Davi, aquele que rasgou o véu, o Deus Todo-Poderoso, estava ali, diante deles, cumprindo tudo que tinha que ser cumprido. Eles não percebem isso, porque o foco estava errado. O que durante anos, séculos, foi profetizado pelos profetas, estava ali, se materializando, e eles não estavam conseguindo perceber. E isso, meus irmãos, tem tudo a ver com a gente. Quantas vezes estamos exatamente da mesma forma, com uma perspectiva errada sobre Jesus, com uma visão errada sobre Jesus, achando que o nosso relacionamento com Ele, a nossa salvação, aquilo que Ele fez é sobre nós, mas não é sobre nós, é sobre Ele. O Evangelho de Jesus não tem a ver necessariamente com o que eu mereço, ou com o que eu vou alcançar, ou com aquilo que eu quero para a minha vida. Não, não é isso. O Evangelho não é sobre uma vida cheia de coisas boas acontecendo o tempo todo. Evangelho não é sobre homens fortes e poderosos. Evangelho é sobre homens fracos, miseráveis, condenados, que foram perdoados por um Deus grande, poderoso, amoroso, que deu a vida por eles. É por isso é Evangelho. Evangelho é sobre um Deus que amou,
É sobre um Deus que se entregou, que fez uma promessa que mesmo não estando aqui fisicamente, estaria em espírito, e que um dia iríamos encontrar com Ele para viver pela eternidade, dizendo glórias, 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 louvado seja o nome do meu Deus. É sobre isso. Então, independente da vida que eu levo, do que está acontecendo, do que eu tenho, do que eu não tenho, do problema da minha nação, do que está acontecendo, a minha relação com Deus, ela precisa ser a mesma, não muda. Se eu vivo em dor, eu estou servindo ao Senhor. Não muda absolutamente nada. Não importa o que está acontecendo, não importa o governo, não importa quem está dirigindo o país, se são ditadores, se não são ditadores. Evangelho não é sobre isso. Ali é outra situação. A minha relação com Deus independe. Eles não entendiam isso. Uma perspectiva errada sobre a fé. Uma perspectiva errada sobre o Cristo. Uma esperança errada, acreditando em algo que Ele nunca disse. Ele disse que o seu reino não era desse mundo. Ele disse que morreria e ressuscitaria. Ele disse que prepararia algo melhor para os seus filhos, para aquele que Ele amava. Ele disse que mandaria um Consolador que estaria todos os dias com Ele. E Ele diz isso para a gente da mesma forma essa noite: eu estarei sempre com vocês. Eu ouço as suas orações. Eu curo a sua alma. Eu restauro a sua vida. Eu transformo a sua casa. Eu salvo os seus filhos. Eu renovo o seu casamento. Eu trago esperança para a sua vida. Eu posso mudar a sua realidade. Mas nada disso tem a ver com você, tem a ver comigo. Porque eu sou bom. Eu sou fiel. Eu sou Deus. É isso que Ele quer que a gente entenda. E aí, depois desse episódio, João narra o encontro dele com os discípulos, com Pedro. Ele vai até Pedro. Jesus tinha tudo para pegar Pedro e chegar com o pé na porta e dizer: fala aí, Pedrão, rapaz, você é um vacilão, cara. Você é um vacilão. Você dá muito mole. Lembra o que você disse para mim um pouco antes de eu morrer? O que Pedro disse? Eu sempre estarei com o Senhor. Eu não negarei o Senhor nunca nessa vida. Pode acontecer o que for, mas eu nunca negarei. Jesus poderia jogar isso na cara de Pedro, não poderia, irmãos? Mas sabe o que Ele faz? Ele encontra os discípulos. Prepara a comidinha gostosa. Chama para a mesa e reparte o pão. Aquele que teria todos os motivos para pegar, chegar com o pé na porta e cortar a cabeça e puxar a orelha, ele chega e fala assim: Pedro, tu me amas? Eu te amo, Senhor. Então deixa eu te falar o seguinte: apacenta aquilo que é meu e não é seu. Queridos, Evangelho não é sobre nós, é tudo sobre Ele. Todo dom de Deus, toda cura, todo milagre,
as bênçãos que vamos receber aqui essa noite, nós oramos crendo que Deus vai fazer maravilha. Você que colocou o teu pedido aqui, Deus vai fazer algo maravilhoso na tua vida, mas nada disso é sobre você, é sobre Ele, é graça. Tão somente graça, maravilhosa graça, abundante graça, é o amor de Deus que é derramado sobre nós todos os dias. E que essa noite nos ensina que Ele quer nos chamar para viver essa experiência. Não uma experiência com Deus que nos dá todas as coisas, não uma experiência com Deus que simplesmente cura, não é só isso. Todos os milagres, todas as bênçãos têm um motivo, é mostrar quem Ele é, só isso. Porque o que Ele fazia, ninguém podia fazer, então Ele tinha que fazer isso e faz até hoje. Porque quando a gente vê essas coisas, a gente vê, caramba, Ele é Deus. Mas o ponto do milagre não é um milagre. O milagre não é um fim em si mesmo. O que precisamos ver e entender essa noite, que tudo que o Senhor faz na nossa vida, o tipo de fé que Deus quer de nós essa noite, é que nós entendamos que Ele é um Deus bom, generoso, Pai amoroso, que decidiu nos amar, que ouve a nossa oração, que compartilha com a gente essa graça maravilhosa e não nos deixa órfãos. É sobre esse Deus, é sobre esse Pai, não é sobre nós, mas é sobre Ele, tudo sobre Ele. Meus irmãos, que essa noite vocês possam sair daqui, que meus irmãos possam voltar para casa essa noite, crendo que o teu Deus tem algo maravilhoso preparado para a sua vida. E que mesmo sendo frágil, fracos, pecadores, miseráveis, Ele nos ama. E apesar de toda dificuldade, Ele tem preparado o melhor para a nossa vida. Não é sobre nós. Não pode haver vaidade nenhuma em nós. O que eu faço, o que eu mereço, como eu sou bom, como eu sirvo melhor, como eu toco melhor, como eu prego melhor, como que eu dizimo melhor, isso não existe. Nós não somos melhores em nada, mas servimos a um Deus que é o melhor em tudo. E é esse Deus que nós oramos essa noite, amém, irmãos? É nesse Deus que você crê? Quando a nossa fé, ela não é uma fé equivocada, os resultados também não são duvidosos. Quando a nossa fé não é uma fé equivocada, a vitória é certa, porque a gente vive em cima daquilo que Ele disse que era, e não daquilo que nós criamos na nossa cabeça. A frustração desses discípulos era isso, eles criaram um Cristo que não existia. E Jesus diz para eles, olha aqui no 25, eu já estou caminhando para terminar. Ele lhes disse, como que vocês custam a entender, e como demoram a crer em tudo o que os profetas falaram? Não devia o Cristo sofrer essas coisas para entrar na sua glória? Ou seja, olha, o Antigo Testamento está falando sobre mim o tempo todo. Vocês ouviram falar de mim o tempo todo. Eu expliquei tudo o tempo todo e vocês não entenderam. Mas esse Cristo bom e bondoso, bom, perfeito, fiel, amoroso, mesmo com essa fé tão pequena que nós temos, Ele nos chama para a mesa para dividir o pão. Que você saia daqui essa noite convicto que independente de todas as suas mazelas, que independente de
todas as suas fraquezas, que independente de todas as nossas limitações, isso não tem nada a ver com o que Ele vai fazer na nossa vida, porque nada é sobre nós, é tudo sobre Ele. Podemos orar, meus irmãos? Fique de pé, em nome de Jesus. Fala com o Senhor, começa a fazer a tua oração, dizendo: Pai, qual a tua vontade para a minha vida? Deus maravilhoso, o que o Senhor quer me mostrar que até hoje eu ainda não entendi? O que o Senhor quer fazer na minha vida, que o tempo passa e eu estou indo por uma direção errada, e até hoje eu não consegui perceber o que o Senhor quer fazer comigo? Mostra-me a tua vontade essa noite. Me mostra os teus caminhos, Senhor. Pai, em nome de Jesus, será que eu estou fazendo algo errado? Será que eu estou indo para uma direção que não é o que o Senhor tem para mim? Que essa noite seja uma noite de lucidez, uma noite de clareza de propósito, uma noite, Senhor, para Tu se revelar a nós e dizer o que eu quero para você. É isso, filho, filha, em nome de Jesus. Não nos deixe andar ansiosos, não nos deixe andar, viver essa vida, Senhor, sem perceber o que o Senhor tem para nós. Não nos deixe viver essa vida, Senhor, olhando para outros lados, outras estradas, outros deuses, outros propósitos, mas que sejamos fixos no Senhor, crendo nas Tuas promessas, crendo nos Teus propósitos e crendo que o Senhor é fiel e que aquilo que o Senhor tem para nós vá se cumprir. Nós declaramos que cremos na palavra de Deus essa noite. Declaramos que tomamos posse de tudo que Ele tem preparado para nós. E que vamos receber o melhor que o nosso Deus tem preparado para nós. Em nome de Jesus. Você crê? Aplauda o Senhor em nome de Jesus.